a União de Amor fica ali na cúpula ali, com altíssimos salários, né? Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Diretamente dos estúdios do canal Manaim, temos aqui os nossos colaboradores, Roseli Pereira, Joaquim Wallace de Souza e eu, Solon Pereira, para nós comentarmos o que foi ensinado na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata deste último domingo, dia 13 de agosto de 2023. São muitas coisas interessantes, eu vou procurar ser objetivo, direto ao assunto, mas antes eu não posso deixar mais uma vez de dar aqui os nossos parabéns, de cumprimentar aos pais, todos os pais, pelo Dia dos Pais. Fica aqui as nossas homenagens, que Deus abençoe, dê sabedoria, dê entendimento e que vocês possam continuar cuidando muito bem dos seus filhos, ok? Vamos lá? Querem simplesmente dar aqui, então, as boas-vindas, Roseli Pereira? Amém, né? Só dar os parabéns aí para os pais, né? Eu fiquei aguardando, esperando o Gedeuti, e Joaquim não teve homenagem para os pais. Falei, uai, cadê Gedeuti? A homenagem dele é só para as mães, né? O ano passado, 2022, 2023, cortou a orelha das mulheres lá, né? Mordeu a orelha das mulheres, aquela história que ele sempre fala lá daquela que o filho foi lá e mordeu a orelha da mãe, né? E ele sempre fala isso, né? A culpa é sua, mulher, a culpa é sua, mulher. E eu pensei que ele fosse falar algo assim para os pais. Uai, ou é diferente? Ou ele trata diferente, né? Ah, mulher é diferente, né? Esqueci que na obra Imaculada o tratamento é bem diferente entre homem e mulher, mas, enfim, né? Eu quero desejar aqui feliz Dia dos Pais, né? Atrasado, mas está valendo ainda, que Deus abençoe aí, viu, papai? E cuide bem do seu filho, da sua filha. É você que tem que cuidar. É você que tem que cuidar, dar carinho, atenção, conversar, dialogar. Amém? Vamos seguir. Amém. Joaquim Wallace de Souza. Boa noite, meus irmãos. No canal Manaim, para trazer as informações e trazer despertamento. Mas a gente também quer desejar aos papais aí, o Feliz Dia dos Pais. Né? Infelizmente, eu tenho alguns conhecidos pastores, né, da seita Maranata que não têm esse privilégio, né? Os filhos, eles não têm os filhos junto com eles, porque eles trocaram a família pela atividade religiosa, pelo peso que o Judeti colocou nas costas deles, e muitos deles não viram os filhos crescer, não viram nada, né? Eles estão realmente sem a família, estão sozinhos, até a esposa doente em casa. Mas, mesmo assim, filho dos pais, e há tempo ainda, pastor Maranata, você resgatar seus filhos. Só complementar aqui o que o Joaquim falou. Joaquim, eu acho que na seita Maranata tem muitos filhos que são órfãos de pais vivos. Isso que eu acho triste. Eu conheci um filho que o pai dele era pastor e ele simplesmente não aceitava a figura do pai pastor porque o pai nunca tinha tempo para ele. O pai não dedicava tempo nenhum para ele. Acabou que esse menino cresceu, ficou jovem, ficou muito rebelde até. Né? Daí vem dizer, é obra do inimigo, foi o inimigo que levou meu filho para o mundo. Não. A responsabilidade, eu creio que é do pai, da mãe e principalmente do pai, né? Que pouco para em casa, pouco se dedica, principalmente esses aí da seita, né? Que fica só esse ativismo religioso maluco aí, esquece dos filhos, né? Ok. Bom, então eu queria já começar pelo nosso primeiro tópico, seguindo aqui na sequência da Escola Bíblica da Maranata. E numa introdução, Gedeuti, ele contou uma experiência um pouquinho deslocada, a meu ver, mas ele conta a experiência que a gente já ouviu ela várias vezes. Por quê? Porque ele repete tanto essa experiência. Ele diz o seguinte, que ele conhecia, que era uma pessoa, inclusive que era até um cliente dele, devia ser uma pessoa que ele trabalhava para ele, alguma coisa assim, né, como dentista,
E este homem, ele sabia muita Bíblia, sabia muita teologia, ganhou um concurso de teologia e, por conta da teologia, depois ele foi para Israel, quando voltou, fulano, você está lá na igreja? Não, agora eu sou ateu. Então ele faz questão de ficar contando esse tipo de história para poder relacionar o estudo bíblico, o estudo da teologia com o ateísmo, como se ele estivesse advertindo as pessoas, olha, gente, se vocês estudarem teologia, vocês vão acabar se tornando ateus. Bom, nós sabemos que é possível, sim, que muitas pessoas, independentemente de serem teólogos ou qualquer outra coisa, muitas pessoas, eles podem, num determinado momento da vida, crer em Deus e depois deixar de crer. Agora, relacionar o fato com a teologia e generalizar dessa forma, dando a ideia para as pessoas que estudar a Bíblia é uma coisa ruim, é uma coisa perigosa, é aí que eu acho que não convém. Porque estudar a Bíblia é necessário, e estudar de um modo sistemático. Há diversos cursos de teologia, há teologia reformada, há teologia voltada para o pentecostalismo. A pessoa, de toda forma, estudar a Bíblia é sempre proveitoso. Estudar teologia é muito proveitoso. Então fica aqui o nosso alerta que essa mensagem ela é mais para poder desestimular as pessoas a estudarem a própria palavra de Deus ou a teologia. Por quê? Ele sabe que qualquer pessoa que comece a estudar a palavra de Deus vai começar a questionar estes ensinos da Igreja Maranata. Por quê? Porque estes ensinos da Igreja Maranata são antibíblicos. Eles não estão em harmonia com o que está escrito no próprio texto, por conta das revelações além da letra. Então, eu queria passar agora para vocês comentarem o que vocês acham aí a respeito desse testemunho que Gedeuti apresentou. Roseli? Bom, primeiro que eu não acredito nesse testemunho dele. Não acredito nessas histórias que eles contam, nem do Gedeuti, não acredito nessas historinhas aí. Outro dia do Gils, que contou aquela história lá de um jovem que foi lá um cobrador atrás dele e ele clamou pelo sangue de Jesus e o cobrador foi embora, né? Então eu falo assim, uai, que negócio é esse? Agora não precisa pagar mais dívida, não, né? Daí o Joaquim até explicou que ele escutou essa história na Assembleia de Deus, né? Depois o Joaquim conta direito como é que foi essa história aí. Mas eu não acredito nessas histórias nem do Gilson, nem do Gedeuti, nem do Amadeu, nem do Luiz Eugênio. Levou lá para a sala de cirurgia, o Luiz Eugênio contou uma vez aí, levou o fulano lá para a sala de cirurgia, daí a mulher lá fez o clamor, não sei como é que foi o negócio lá, abriu, não tinha nada, fechou. Abriu e fechou. Aí, olha, eu sinto muita dificuldade em acreditar nisso. Então, eu não acredito mesmo. E, além do mais, ele, na verdade, ele afirma isso, ele conta isso, usando essas historinhas aí, ilustrando, né? Como uma ilustração. Dizer que isso é fato verídico, é verdade, não sei. Talvez para ele faz isso para ilustrar, né? Como uma ilustração, para desestimular a pessoa de estudar a Bíblia, né? Vai estudar a Bíblia, quem estuda um pouquinho, que começa a ler um pouquinho a Bíblia, pronto, né? Já vê que não tem fundamento nenhum aquilo que eles dizem, né? Não tem coerência, não tem base bíblica nenhuma, como a gente sempre fala. Não tem mesmo, né? Joaquim? É como pegar um gancho aí, né? O Gedeuti é jogador, né? Ele é jogador. Então não adianta a gente imaginar que o Gedeuti está, apesar da idade, ele não sabe jogar. Ele sabe jogar. O que ele está dizendo é o seguinte: você não precisa de teologia. Você precisa da obra do Espírito, a revelação do Senhor. E essa revelação do Senhor, ninguém tem, é só ele que tem. Né? Eu me lembro quando eu estava para desligar a ECM, a Gedeuti estava dando uma aula na EBD, né? Falando de Nietzsche, sabe? E que ele, não sei o que lá, e depois morreu abraçado com burro. Então, quer dizer, o Gedeuti, ele traz para a igreja que ela não pode crescer intelectualmente, o Maranata não pode crescer intelectualmente. Ele tem que ser menino a vida inteira.
Ele está sempre na fila da mamadeira. Né? É tanto que você chega nas igrejas, eu participei muito disso, que você termina um culto, tem uma fila de irmãos, olha para mim, vê se o senhor mostra alguma coisa, olha para mim, vê se o senhor revela alguma coisa, vamos consultar aqui, eu tenho que trocar minha bicicleta. Então, o Judeti, ele deixa o cara emburrecido, porque ele passa para a igreja que ela não precisa da teologia, que é só andar na obra do Espírito, na revelação, né? E se ela andar na revelação e na obra do Espírito, ela é fiel. E se ela é fiel, ela vai para o céu. Então, é um jogo de palavras, e que ele acaba convencendo alguns. Ok, Joaquim. Eu queria passar para o nosso próximo tópico, e o nosso próximo tópico eu apenas vou contextualizar, porque o Gedeuti, ele foi falar, então, de uma igreja que vai ser arrebatada, o Espírito Santo vem e pronto, acabou, não tem segunda chance. Ele deu, inclusive, o exemplo de Rebeca, que Eliezer foi, buscou Rebeca, e aí chegou lá, a Rebeca quis ir, no dia seguinte de manhã ele já voltou e tal, né? Tem um probleminha aí, não sei se daria tempo da gente comentar, eu estou pensando até em pular, mas o fato é que é o seguinte, antes de Rebeca aceitar, primeiramente foi feita uma negociação com Labão e com Betuel, depois a mãe também aprovou, e por último a Rebeca, porque a mãe queria que ela ficasse mais 10 dias, aí não, então chama a Rebeca, vamos ouvir a Rebeca. Então, quer dizer, as coisas não são exatamente como o Gedeuti apresenta, mas apenas para que vocês entendam o seguinte, então ele fala de uma igreja, então, que foi arrebatada, e os que ficaram. Aí ele começa, então, com os que não subiram, os que não foram arrebatados. E é muito interessante, por quê? Porque nesse trecho, Gedeuti, ele nega expressamente o cristocentrismo quando ele coloca a igreja como o centro e não Jesus como centro. Eu vou repetir as palavras de Gedeuti para que vocês possam comentar. Então, Gedeuti, depois que ele diz, então a igreja subiu e a outra ficou. Aí ele falou assim, abre aspas, então agora é outro projeto que está em andamento, da mesma forma profetizado. Muito bem distinto com relação ao mundo, com relação a Israel e com relação a uma igreja que vai ficar. E ele diz, vamos fazer aquela diferença fundamental. Então, olha, vamos diferenciar uma coisa aqui. Ele disse o seguinte, olha, a preocupação do Senhor Jesus e de toda a palavra de Deus centralmente está na igreja fiel. Então, o que ele diz? O centro é a igreja fiel. E eu pergunto aos irmãos, quem é a igreja fiel? Quem é? A igreja fiel é a igreja Maranata. Então, Gedeuti colocou no centro da religião dele a igreja que ele fundou, a igreja que ele criou, a igreja que ele domina, que ele é o dono. Inclusive, só um parêntese também aqui, os irmãos perdoem, porque eu acabei de me lembrar. Esta semana, o irmão Djalma vai ao cartório para pedir o estatuto novamente da Igreja Cristã Maranata para a gente saber se eles alteraram para poder, então, colocar Alexandre Gueiros como vice-presidente. Por quê? Porque depois que eu gravei o vídeo mostrando que não tem vice-presidente na Igreja Maranata, um pastor me mandou mensagem e disse assim, olha, teve uma reunião para tratar sobre o estatuto da igreja, ou seja, os membros não ficam sabendo de nada. Mas, então, nós vamos pedir ao Djalma para ir lá no cartório e pedir essa segunda via, para pedir uma cópia, então, do Estatuto da Igreja Maranata para a gente poder trazer a informação correta para os irmãos, tá bom? Mas, então, assim, olha só, voltando aqui. A Maranata é a igreja fiel e é ela que está no centro de toda a Bíblia, não Jesus Cristo. Roseli. Bom, só rapidamente aqui, passar para os irmãos, aí, quem estiver assistindo, que a igreja ela não foi profetizada no Antigo Testamento. Isso aí também é algo que foi criado, esse negócio de dizer que a Rebeca é figura da igreja. A igreja não foi profetizada no Antigo Testamento.
a ideia, digamos assim, né? Quem sou eu para falar a ideia de Cristo, né? de Deus, né? Mas pelo que a gente lendo a palavra de Deus, né? Os escolhidos de Deus foram quem? Foram o povo de Israel, né? Israel, sim, eles que Jesus veio primeiramente para os judeus e depois para nós. Porque a ideia era que os judeus aceitassem Jesus e que eles pregassem o evangelho. Mas eles rejeitaram. Então, aí veio o plano B, que foi a igreja. Então, Jesus, sim, foi profetizado no Antigo Testamento. Então, tem várias profecias. A gente vê Jesus desde o início, lá desse jeito, a gente vê várias profecias apontando para Jesus. Mas a igreja, não. Isso aí é outra coisa que eles ficam falando da Rebeca, que é a figura da igreja e tal. Você gosta. Não, a Rebeca é Rebeca. Rebeca era aquela cultura da época mesmo. Era assim, era um negócio. Ela era simplesmente uma mercadoria ali e era isso. Né? Foi tratado ali, e o casamento, ela entrou ali na tenda ali e pronto, casou. Bom, mas vamos continuar aqui. Né? Agora, dizer que a Maranata é a igreja fiel, quando ele fala isso, ele despreza todas as outras denominações, não é? Não é essa ideia que passa pela nossa mente, quando você vê Gedeu falando a igreja fiel, apontando, e ele lança as características, né, que converte tudo para Maranata. Existe só governo, existe só não sei o quê, é Deus que revela, é o mistério. Ele vai incrementando tudo aquilo que ele vem pregando aí nesses anos aí, e principalmente ultimamente aí. Mas o centro, que ele quis dizer, então, que a Maranata é o centro, né, do centro da religiosidade. Da Bíblia. Oi? Da própria Bíblia. Pois é, a Maranata é o centro e outra. E quem é o centro da Maranata é o próprio Gedeuti. Ele é o centro. Tudo converge para ele. Ele é o rei. Ele é o centro de tudo. Tudo está nas mãos dele. É ele que domina, é ele que controla. Ele já cansou de falar isso. Ele controla tudo, ele sabe tudo, é ele que domina, é ele que controla, as escolas bíblicas, só ele tem essa. Ele é o iluminado, né? Ele que tem essa prerrogativa. Oi? A prerrogativa de decidir. A prerrogativa de decidir. É só ele que tem essa competência, essa é a palavra. É ele que se acha competente para fazer a escola bíblica. Porque na ideia dele, na cabeça dele, ninguém mais é competente para fazer escola bíblica nenhuma. Tem que ser ele. Então, ele que é o centro de tudo. É ele que resolve, ele que manda, ele que faz, desfaz. Ele que diz quem vai ser salvo, quem não vai ser. É ele, né? Joaquim? A gente sempre soube que essa seria, né, a vontade do Judetino. Desde quando fundou a seita Maranata, né? A ideia dele ele sempre vai ser o centro, né? Isso é uma tendência né? Psicológica do próprio Judetino. Né? E aí você vê que ele toda a escola dominical, ele desfaz de toda a religião, de todos os líderes religiosos, para dizer que pode ter tudo, mas não tiver, né, a revelação, né? Então, não tem nada, porque é infiel. Então, ele diz, hoje ele diz com todas as letras, mas praticamente todos os EBDs, ele diz que se não tiver revelação, não for da igreja fiel, não vai ser salvo, não vai ser arrebatado, vai ficar e não sei o quê, Então, você vê que o grau até de sei lá, ter um distúrbio em achar que os céus, né, as vestiduras brancas, a chegada da igreja na eternidade vai ser de qualquer jeito, né? Então, é complicado essa colocação de Netinho. É complicado. Igreja fiel, né? A gente precisa, inclusive você que está ouvindo, irmão, procura, por favor, você vai lá no Google, dá um Google aí, Igreja Cristã Maranata, corrupção, coloca o nome do seu presidente, /corrupção, entendeu? De preferência, se o seu pastor é muito ligado no presbitério, você coloca o nome dele /sócio, que tem uma lista de sócio, entendeu?
Procura aí já, procura. Inclusive tem notas aí, antigas aí, gente, que tem uma lista, pastor, de sócios, sabe? Que a gente fica assustado. Aí você vê realmente por que está todo mundo reverberando essa situação. E aquela operação entre irmãos trouxe muito à tona isso aí, entendeu? Então, é realidade, nós somos fiéis, sabe? Fiel em quê? Que tipo de fiel? Baseado em quê? Pois é verdade, Joaquim. Bom, irmãos, eu, aproveitando aqui até o gancho da Roseli, vou pular um tópico aqui, que é um que ele atacou os ex-membros, ele diz, não é aquele cidadão que bota um versículo para justificar a sua queda. Ora, a gente sabe que Gedeuti, ele entende que quem se desliga da Igreja Maranata caiu, é a queda. Então, quer dizer, a pessoa que saiu da Igreja Maranata, seja um pastor, seja um membro, agora ele é um caído, ele é um seguidor de Satanás, ele é um ajudante do anticristo. E aí ele diz o seguinte, que você não pode nem usar mais a Bíblia, porque se você estiver usando a Bíblia, fazendo algum estudo bíblico, algumas referências, você está usando a Bíblia para justificar a sua queda. Quer dizer, umas coisas assim que são... ele vai muito além daquilo que seria razoável nessas aplicações de uma escola bíblica. Mas vejam só, eu vou pular aqui então para o próximo tópico, porque está relacionado com esse gedeuticentrismo aí, né? Que a Roseli falou, né? Que ele, na verdade, é que é o centro, não é nem a igreja fiel, ele que é o centro, porque ele diz que a igreja fiel é que é o centro, e ele que é o centro da igreja fiel, então, quer dizer, ele é o centro de tudo. E olha só o que ele disse aqui, irmãos, prestem bastante atenção, que ele conta uma história de um diálogo que ele teve com uma pessoa, e ele diz o seguinte, só para mostrar a incoerência primeiro, nesse contexto que eu anotei aqui, tudo que ele falou, ele disse o seguinte, ninguém sabe avaliar a fidelidade humanamente falando, de A, de B, nem de C. Então ele diz o seguinte, ninguém sabe, ninguém pode, ninguém tem a condição de avaliar se uma pessoa é fiel ou não. Então, foi isso que ele disse. Eu vou repetir aqui para vocês não terem dúvida. Ninguém sabe avaliar a fidelidade, humanamente falando, né? De A, nem de B e nem de C. Aí ele vai falar, então, sobre os infiéis e abaixo ele vai dizer o seguinte. Há dias atrás, eu fiz uma pergunta a um cidadão. Então, ele está tendo um diálogo com uma pessoa e ele disse o seguinte, eu fiz uma pergunta a um cidadão. Aí, o que o cidadão disse para ele, abre aspas aqui, ó, eu tenho certeza que eu estou salvo. Então, uma pessoa conversando com Gedeuti disse, não, eu tenho convicção da minha salvação. Sabe qual foi a resposta de Gedeuti? Ele diz aqui, ó, você tem certeza? Essa certeza é mental. É da capacidade que você tem de raciocinar? E ele complementa, é isso? Olha, aqui não é assim, não. Então, o que ele quis dizer aqui com estas palavras? Ele quis dizer o seguinte, que uma pessoa que diz para ele, olha, eu tenho convicção da minha salvação, porque certamente é um crente, é uma pessoa que creu em Jesus, é uma pessoa que busca santificação, é uma pessoa que busca andar segundo o Espírito, mas não está na Maranata. Não é seguidor de Gedeuti. Aí o que ele diz? Você tem certeza? Isso é uma coisa da sua cabeça. Ou seja, Gedeuti, ele pode dizer para uma pessoa que diz, eu tenho convicção da minha salvação. Não, você não pode ter convicção. Por exemplo, se eu digo que eu tenho convicção da minha salvação, não, você não pode, porque você é um caído. Porque você se desligou da Igreja Maranata, você é um apóstata, você é um inimigo do bem, um inimigo de Jesus, um inimigo daqueles que vão se salvar. Ele disse exatamente essas palavras sobre nós. Então, o que acontece? Ele, Gedeuti, ele diz, olha, no início ele diz, olha, que ninguém sabe avaliar a fidelidade. Ninguém sabe, só ele. Entenderam? Ele próprio falou, ninguém pode avaliar a fidelidade de ninguém. Ninguém pode dizer se alguém é salvo ou não é. Mas ele pode. Porque quando ele conversa com essa pessoa que diz que tem certeza da sua salvação, ele diz, e não é assim não, ó. Isso aí é coisa da sua cabeça. Por quê? Porque eu olhando para você, eu entendo que você não é salvo. Olha só que coisa. E ele diz mais. E aqui vai coincidir com o que o Joaquim acabou de falar. Ele diz, não é assim não. Os frutos é que vão dizer se você ou se não é. Então ele diz assim, olha, o que vai dizer se você é salvo ou não é o fruto. E aí eu pergunto, qual é o fruto de Gedeuti?
do Espírito, está lá em Gálatas. Você consegue observar estes frutos em Gedeuti, nas pessoas que ele está formando ali na Igreja Maranata? Então, quer dizer, mas o que me deixou perplexo aqui é Gedeuti dizer, então, que uma pessoa é salva ou que não é salva, depois, logo depois dele dizer que ninguém pode fazer isso. Roseli, por favor. Bom, primeiro, como nós sempre falamos, né? Ele é o Deus de ti, né? Então, ele se julga Deus. Ele se julga. É ele que julga também quem é salvo e quem não é. E ele coloca a dúvida naqueles que têm certeza da sua salvação. Porque ele acha que quem não está na Maranata não é salvo. Isso é característica exatamente de uma seita, do mesmo modo. Se a gente for ver o líder lá da CCB, dos TJ, lá, Testemunho de Jeová, Adventista, a seita é assim, só eles estão salvos. E eu já vi, olha, até, olha, irmãos, eu já vi até pastor de igreja reformada falando isso, que a salvação é só quem está aqui dentro. Eu já escutei, alguns anos atrás, talvez hoje eles tenham mudado o discurso. Então, tem muitos lugares aí que a gente tem que ter cuidado nesses lugares que falam a salvação é só aqui dentro. E o Gedeuti, ele faz isso mesmo. Né? Agora, pergunto eu, será que Gedeuti tem certeza da salvação dele? Eu não estou aqui para julgar a salvação dele, mas uma pessoa que como ele falou assim, os frutos está aí. São os frutos, a gente conhece, é pelos frutos. Quais são os frutos do Gedeuti? Quais são os frutos? A gente vê pelos membros, a gente vê por ele também. Uma pessoa que não tem educação, uma pessoa que não respeita ninguém, os membros são assim também. Os membros não têm respeito por ninguém. Eles que entram no canal, eles entram, não é para discutir algo teológico. Olha, irmã, olha, pastor, nesse ponto aqui, o senhor falou sobre esse versículo, eu estou vendo aqui que tem tal, eu descobri que tal outro versículo diz isso, numa outra versão. Não, eles entram simplesmente para xingar. Já viu, né, Joaquim? Você sabe como é que é, né? Eles entram para difamar a pessoa, para xingar. E eles estão fazendo isso. Eu já soube que tem igrejas, parece que em Minas Gerais, não sei de onde, que eles estão aí só difamando as pessoas aqui do canal. Isso é fruto do Espírito Santo? Alguém aqui, alguma vez, já falou? Eu nunca disse. Olha, Gedeuti, você é um velho maluco, sei lá o que mais. Nunca disse isso. Mas Gedeuti já me chamou de feiosa. Vive chamando os outros de doido, de louco. Isso é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo é nobre. O Espírito Santo, ele é, como que fala? Ele é gentil. Não é desrespeitoso. Gedeuti é muito desrespeitoso com as pessoas. Não respeita ninguém. Depois nós vamos até comentar, né, só sobre o copeiro dele aí, que ele não tem um pingo de respeito pelas pessoas. E muitos, ele não respeita nem o pastor que está próximo dele, muito menos as mulheres, ele não respeita, principalmente aquelas, como eu sempre falo, que é aquelas que não têm um marido que defenda. Tem algumas que têm até marido aí dentro, mas o marido não é capaz de defender a mulher. Falo, gente, tem que defender essas mulheres, e não são capazes de defender. E sabe como é que defende a mulher? É não deixar ser humilhado. Elas são destratadas, são humilhadas. Aquelas que trabalham dentro como copeiras aí, dentro aí dos manaíns, das cozinhas, estão destratadas. A gente sabe, já chegou vários, tem no canal mesmo, tem muitos comentários aí dizendo que já foi destratada, parece que não tinha prato, tinha acabado um prato lá e acabou sendo destratado. Então, a gente sabe que os frutos aí da seita Maranata, olha, não condiz nada com os frutos do Espírito Santo que está lá em Gálatas. Nada. Joaquim, eu estou vendo que você está lendo aí. Você vai falar dos frutos de Gálatas? Vou falar. Então, pronto. Então não preciso ler aqui, não, porque eu já imaginei que você ia falar. Vamos lá. A Gálatas avisa que as obras da carne, né, elas tentam contra a obra do Espírito. Então, nós vamos ver se o Gedeuti realmente, qual a obra que ele está nela. Se está na obra da carne ou na obra do Espírito. Né? Então, vamos falar primeiro da obra do Espírito, viu, irmão? Obra do Espírito. Gálatas 5:22. Né? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fé, mansidão, temperança. Isso é a obra do Espírito. É tudo que Judeti é. Maravilhoso, bonzinho, ajuda todo mundo. Não processa ex-membro. Não processa. Os funcionários Benignidade. do Paulo ama ele de paixão. Para não dizer o contrário, tá? Então, ele é maravilhoso. Judeti é benção. Ele nunca foi preso. Ele não foi acusado de vértice da pirâmide criminosa, nunca. É um homem excelentemente honesto, entendeu? Ele é digno de ser chamado servo de Jesus Cristo. Mas, agora eu vou falar da obra da carne. A obra da carne são prostituição. Ei, Judeti, pastor, você lembra do pastor? Você mandou para outro estado, a brigaiada aí na Vila Velha. Você mandou outro para Rondônia. O outro lá do Manaim também, você mandou ele para não sei aonde aí. Você está sabendo o que eu estou falando, né? Prostituiu, você, para preservar a obra, você troca de lugar, né? Você está entendendo, né? Feitiçaria. Todos os dias, pastor Solo, todos os dias, nos meus comentários, tem gente dizendo que eu vou morrer, que eu estou falando mal da obra, do ungido do Senhor, que eu não sei que Senhor é esse, que vai me matar porque eu estou denunciando, sabe? Não sei que Senhor é esse, entendeu? Porfias, ele insiste em porfiar na mentira, no engano, no engodo. Ele ira, peleja, dissensão. Será que ele está causando dissensão? Demais. Família separada. Um irmão chegou para mim, irmão Joaquim, lá de Salvador. Eu fiquei 20 anos sem poder passar um dia das mães com a minha mãe, obreira na Maranata. 20 anos. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para minha mãe já está velhinha, está com mais de 80 anos. Graças a Deus que eu consegui me despertar do peso que o Judeti colocou nas minhas costas. E heresia, inveja. Será que tem? Inveja. E um detalhe, pastor Sol, que em Gálatas 21, né? Lá no final do Gálatas 21, assim, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se o Jesus está pregando isso para você, você está no lugar errado. Muito Só uma bem, coisa, Joaquim. Gálatas é o livro da liberdade. Gálatas, e você citou, foi Gálatas 5, 22, não é isso? 22. É isso? E o radialista, como é o Josias, ele foi falar sobre os frutos, né? Ele falou Efésios 5, 22. Irmãos, eu tenho 2 tópicos aqui igualmente interessantes. Um é um comentário rápido, já que a Roseli falou com o Josias, do Josias eu vou passar na frente. Houve uma situação nesta escola bíblica dominical, eu não sei se as pessoas perceberam, mas veja só, todas as pessoas elas têm a sua utilidade, as pessoas têm a sua participação. Mesmo ali na Maranata tem pessoas que a gente sabe que são bem dedicados à obra de Gedeuti. São muito dedicados, talvez até porque sejam empregados, é possível, né? Porque, né, tem uma relação de emprego, de trabalho. Mas acima disso, eu acredito que, por exemplo, no caso do Josias, é uma pessoa muito dedicada a Gedeuti. E isso a gente não pode negar. Eu, pelo menos, não consigo negar, por diversas razões, mas ele, sim, é uma pessoa que ele mostra ser bastante fiel a Gedeuti. Né? Ele é fiel a Gedeuti, no meu ponto de vista. E semana passada ele foi pegar a água, bateu assim no Josias, sai daí. Eu acho isso estranho. Eu não estou acostumado com isso, né? Com essa forma de tratar as pessoas. Se eu estivesse ao lado do Gedeuti, ele batesse no meu ombro, você sai daí, eu ia dizer assim, como é que é? Repete. Porque é umas coisas assim que a gente, né, a gente tem que se posicionar. As pessoas, elas não podem achar que podem pisar em você porque elas te pagam um salário. Mas hoje aconteceu um outro fato, Roseli e Joaquim, que eu achei bem interessante. Tudo parece uma grande brincadeira, mas acontece que até tem uma pessoa que sempre manda mensagem para mim, é o Jorge. Aí ele falou o seguinte: não, mas acaba que sai pela boca aquilo que está dentro do coração.
né? Então, quer dizer, essa falta de educação, esse distrato de pessoas é uma coisa que realmente já está impregnado nele e ele não consegue conter muitas vezes. E aí, veja só, o Gedeuti, ele pediu novamente água, parece que o problema, quando ele pede água, ele ataca o Josias, né? Ele pediu água e ele disse assim, abre aspas, o motor está precisando de lubrificação. Ah, ainda bem. Josias trouxe a água, aí ele diz, ainda bem, Josias, até que você serve para alguma coisa. Josias, até que você serve para alguma coisa. Ou seja, Josias, ele tem uma formação, ele é um gerente de marketing, ele é uma pessoa que realmente está se expondo ali, defendendo o Gedeuti, defendendo o Manaim, defendendo tudo. E Gedeuti diz isso, meus irmãos, o que eu chamo a atenção, porque isso aí não é numa reuniãozinha lá do grupo de pastores. Isso é na internet, isso é num canal de YouTube. Josias, primeiro, sai daí. Depois, Josias vai lá, leva um copinho de água para ele, é uma gentileza. Josias, até que você serve para alguma coisa. Eu diria, Josias, pelo menos para isso você serve, né? Para ser o copeiro de luxo de Gedeuti. Roseli. Bom, a falta de educação, como nós já falamos, a falta de respeito já faz parte dessa tradição, dessa cultura da Maranata. Isso daí é uma coisa já patente. É assim na Maranata. E quanto mais você distrata as pessoas, parece que isso ganha mais ponto para si, ganha ponto para o Gedeuti. Não sei, parece que é assim que tem que ser. Esse é o padrão da Maranata. Essa ideia, pelo menos, que eu vejo. É o que eu reparei por muitos anos que eu passei ali dentro. Né? E eu sempre pensava assim, quando eu via assim, algum pastor, viu, Joaquim, destratando a mulher ali na frente das pessoas. Eu falava, gente, às vezes dentro do carro, eu falava, como é que. Se aqui na nossa frente é assim, eu fico imaginando como é que não deve ser lá dentro de casa. Como que não deve ser? Já pensou? Rapaz, que até bate essa mulher lá dentro de casa. Aí você vê o Gedeuti fazendo isso com Josias, o fiel escudeiro dele ali. Eu fico pensando, nossa, isso na frente de todo mundo, sabendo que está sendo gravado, que vai para o YouTube. Eu fico imaginando como que deve ser ali numa reuniãozinha informal ali, ele com os funcionários dele, como que não deve ser? Eu fico, gente, se é esse o tratamento que ele dá para as pessoas na frente das câmeras, né, digamos, nos holofotes, imagine que se for uma coisa informal. Numa reuniãozinha ali, como que. Gente, olha, Josias, você tem paciência, viu? Agora, sinceramente, a gente sabe que Josias está ali aguentando tudo, suportando tudo, porque é uma questão de sobrevivência, é o emprego dele que está em jogo, né? Se não me engano, ele é um funcionário ali da Rádio Manaim, né? Então, ele deve receber um salário, deve ter um contrato ali de um fundo empregatício, alguma coisa assim. Mas é complicado, porque, mas é só uma brincadeira, é brincadeirinha do Gedeuti, mas brincadeira. A gente tem brincadeira que a gente não brinca para ofender as pessoas, sabe? A gente não sai brincando assim para destratar, desrespeitar. Até na brincadeira, a gente tem que ser respeitoso. A gente não pode ir brincando sem. É aquilo que eu sempre falo, né? A pessoa vai chegando numa certa idade. Mas parece que o Gedeuti sempre foi assim. A gente sabe que a pessoa, quanto mais ela vai ficando mais idosa, ela vai ficando sem filtro nenhum. E não tem ninguém para colocar um filtro. No caso do Gedeuti, não tem ninguém para falar, olha, Gedeuti, você tem que ter mais filtro naquilo que você fala. Você tem que ter mais trato com as pessoas. Tem que filtrar, viu, Gedeuti? Tem que, né? Às vezes a gente vê lá na televisão, lá, o homem do baú, fala o que ele quer, do jeito que ele quer, porque já está com mais de 90 anos, já, né, arrebanhou uma fortuna imensa, fruto do trabalho dele, é um grande empresário, digno do meu respeito, né? Mas a gente sabe que ele extrapola às vezes, porque ele já tem mais de 90 anos, tudo é dele, a emissora é dele, todos os funcionários ali estão debaixo do jugo dele, e Josias é do mesmo jeito, está ali debaixo do jugo do Gedeuti. Agora, não é por conta disso que você vai destratar uma pessoa. Eu, pelo menos,
Nós temos funcionários aqui em casa que, misericórdia, se eu falar um negócio desse, pega a bolsa, a mochila e vai embora na mesma hora. É papum, é na hora. Então, a gente vê que na Maranata realmente a cultura é essa. É destratar, é desrespeitar, e os membros fazem a mesma coisa no canal e fico pensando como é que é esse tratamento dentro de casa. Como é que eles são aí dentro de casa com a esposa, com os filhos, né? Ou a mulher mesmo também, ali com o marido, né? Um vai, o marido distrata, ela vai lá, distrata os filhos, o filho vai lá, distrata, e aí vai, é um dominó, né? Isso é muito ruim, isso é desastroso para essa seita Maranata, que está cada vez afundando mais, né? Joaquim? Eu até anotei aqui no minuto 35 e 24, foi a hora que ele falou isso, né? Aí eu coloquei, descobrimos que o Josias serve para alguma coisa. Rapaz, lastimável, né? Lastimável porque Josias, um profissional, né? Não sei como é que é o mercado de trabalho aí para Josias aqui no Espírito Santo, mas ele está debaixo de um jugo desse, né? Por causa de um salário, né? Imagina que deve ter filho, esposa, né? Um vizinho, né? Um amigo dele. Como é que ele deve se apresentar para os amigos dele, sabendo que ele é simplesmente pisado, né? Pisado, né? E aí, no final, você vê que o Josias, né? Você vê que reina no meio desse pessoal da Maranata uma hipocrisia geral. Eles são hipócritas de natureza. Eles nascem hipócritas. Eu acho que no meio do nome deles tem que ter hipócrita, sabe? José, não sei o que lá, Hipócrita da Silva, entendeu? No final ainda, né, você pega no EBD, pessoal, Josias chama todo mundo para, né, louvar a Deus, né? Porque muita gente aprendeu muita coisa no EBD. Aprendeu o quê, Deus? Ver você sendo humilhado? Você foi humilhado, entendeu? Você é um cara que você deve ter faculdade, entendeu? E você aí tá difícil, né? Tá difícil para você. Porque o sistema de jornalismo hoje, professor, é aquela história, né? Você tem que defender uma bandeira, defender uma ideologia, se não é emissora, tal e tal, não te aceita, e lá o Josias está fazendo uma cartilha, ele tem que defender aquilo que o Juresti defende, apesar de ser mentira, ser engano, ninguém acredita, entendeu? É só para você ver, se você olhar no canal de 687 mil visualizações, se você olhar quantas visualizações teve, não tem acesso aqui, você pode ver que não deu 10% de visualização. Né? E sabendo que o Juresti tinha na mão, o Juresti tinha uma chave para abrir a mente do Maranata, chamada revelação. Vai ter uma orientação especial. Isso era a chave para as pessoas assistir. Eu não sei, mas não deve ter 10%. Só está conseguindo ver, irmãos? Ali? 33 mil visualizações da Escola Bíblica de hoje de manhã. 33 mil visualizações. Hoje é domingo, 8h30 da noite. Então, estamos gravando. 33 mil visualizações. Isso aí você divide pela metade, pessoal. Você divide, porque você sai vê 10 minutos, depois você entra de novo. E tem obreiro, pessoal, que entra em contato com o Joaquim, tá uma loucura. O pastor liga, gente, toma o telefone das crianças, liga a TV, liga o computador. Gente, nós precisamos mostrar para o Juresti as visualizações. Então, eles estão enlouquecidos. Eu acho que até achando que vai ganhar um dinheiro no negócio de monetização, tá? Eu acho que é isso. Joaquim, eu cheguei até a comentar isso num vídeo que eu gravei essa semana, falando sobre o processo que a Igreja Maranata moveu contra mim agora, em relação à questão dos direitos autorais, e no processo veio esta informação, a informação de que o canal da Maranata foi monetizado agora em junho deste ano. Talvez, Joaquim, isso aí explique, então, esse desespero por visualizações, por inscritos, porque o canal agora é monetizado. Agora, um canal que, como disse, eles próprios disseram que nos últimos 7 dias tiveram 1.200.000 visualizações, isso deve realmente representar alguma coisa financeiramente. Aí, neste caso, sim, a monetização ela reverte em algum proveito financeiro. Então, Joaquim, talvez seja essa a explicação, isso que você está dizendo aí. Bom, meus irmãos, agora eu queria passar para um outro assunto também aqui bastante interessante, que é o seguinte:
o que a gente observa? Agora, falando sobre Cantares. A escola bíblica, e isso não é de hoje, já tem bastante tempo que eles estão no capítulo 5 de Cantares. Primeiro, que eles já estão há 1 ano em Cantares, e segundo, que agora eles engarrancharam no capítulo 5. Eles chegaram no capítulo 5, voltaram para trás, e agora estão engarranchados nesse capítulo 5 há algum tempo. E o que eu observo? Isso aqui com toda tranquilidade, né? Não estou falando isso aqui para poder deixar ninguém ofendido, mas o que a gente percebe é que o protagonismo da escola bíblica dominical da Igreja Cristã Maranata é a igreja infiel. O protagonista não é Cristo, o protagonista não é nem a igreja fiel. O protagonismo está na igreja infiel. Por que é tão importante ficar falando de uma igreja infiel, que é uma igreja que não vai ser arrebatada? Não é? Então, vejam só, eu escutei, acho que não sei, não tenho certeza se foi o Gedeuti ou se foi algum outro pastor aí desses importantes, dizendo o seguinte: por que eles só estudam na Maranata até o capítulo 8 de Apocalipse? Por quê? Porque depois do capítulo 8, passado então o toque da quarta trombeta, a igreja já subiu, então não tem mais relevância você ficar ensinando para as pessoas sobre um tempo, sobre os acontecimentos de quando a igreja não está mais aqui. Agora, vejam se não é exatamente isso que está acontecendo em Cantares. Ele fica o tempo todo falando de uma igreja infiel, que é uma igreja que não vai ser arrebatada, dando as características dela, dizendo o que ela disse sobre o noivo, né? O que a igreja infiel falou sobre o noivo. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, uma noção, tá? Então, ele diz o seguinte: a pergunta 1 da semana passada, que foi falado nessa semana. Então, a quem a igreja infiel faz o apelo quando se dirige às filhas de Jerusalém? Então, quer dizer, então é interessante, é importante saber o que a igreja infiel disse para as filhas de Jerusalém. Pergunta 2, quem vai responder a esse apelo da igreja infiel? Infiel. Então, por que é importante saber quem é? Então, eu não vou estar aqui mais, não é? Pelo dispensacionalismo, a igreja vai arrebatar. Então, a teoria de Gedeuti. Ora, por que é que ele está interessado em saber o que a igreja que vai ficar aqui, que não é a dele, vai dizer para quem é que vai responder o apelo da igreja infiel? Israel ou Jerusalém? E o que interessa isso? No caso, por exemplo, dessa teoria dispensacionalista, o que interessa eu saber o que a igreja infiel vai falar para o mundo? O que interessa? Para mim, o negócio acaba na quarta trombeta, eu sou arrebatado, eu sou igreja fiel, mas é um problema deles. Então, teria que se aplicar o mesmo que eles falam sobre o Apocalipse, que depois do capítulo 8 não interessa mais, não importa mais. Então, vejam, só para vocês terem ideia, pergunta 5. Qual a aplicação profética de Cândido e Rubicundo? Ou seja, o que a igreja falou assim: olha, o meu amado é Cândido e Rubicundo. O que interessa agora se a igreja não está mais aqui? Então vejam que essas coisas. Para essa semana, de novo, olha só, pergunta 1. Qual a aplicação profética da expressão? Ele traz a bandeira entre 10.000. Referência, que é uma referência ao que a igreja infiel diz sobre o Jesus, que já arrebatou a igreja fiel. Então, são coisas assim que eu percebi que o protagonismo é a igreja infiel. Por quê? Porque, na verdade, ele não quer falar sobre uma igreja fiel, ele não quer falar sobre o caráter que tem que ter as pessoas para serem parte de uma igreja fiel. Ele não quer falar sobre o que é relevante para a vida de uma pessoa ser integrante de uma igreja fiel. É o fruto do Espírito, quais são, fazer como Joaquim fez agora há pouco, dizer quais são, falar sobre isso, pegar lá o Sermão do Monte, Mateus de 5 a 7, ensinar as pessoas como é que elas vão fazer parte da igreja fiel. Então ele gasta o tempo todo falando da infiel, por quê? É para poder dizer o seguinte: as outras igrejas são ruins, os ex-membros são ruins, todo mundo vai ficar. Então, olha só, eu vou ficar aqui atacando, é só para ficar atacando os outros, isso. Então, percebam uma coisa, o Josias, ele disse o seguinte, ele disse no final, ele disse assim, lembrando sempre que o que a igreja infiel, o momento profético é após o arrebatamento da igreja. Então, ele diz, então o momento aqui que nós estamos tratando aqui, o contexto que nós estamos tratando aqui, a partir do capítulo 5, é para tratar da igreja infiel. Ele disse isso. E ele complementa dizendo o seguinte,
A igreja infiel está relembrando. Então, a igreja fiel, que é a Maranata, subiu, os outros crentes todos ficaram, e agora, então, Cantares está falando do que eles estão relembrando. E mais, olha só o absurdo que Josias falou. Ela está testemunhando das características do amado. Para quê? Por que, então, você tem uma igreja infiel que ficou e que vai ficar, então, testemunhando das características do amado? Ora, segundo a teoria do Gedeuti, ele falou, a igreja, ela sabe que não tem mais chance para ela. A igreja infiel, ele disse isso. A igreja infiel que ficou sabe que não tem mais chance. Por que ela vai ficar testemunhando? Então, olha, então, para não ser perseguido, eu vou logo me aliar, então, seria isso? Vou me aliar lá ao anticristo, vou morrer do mesmo jeito, não tem salvação para mim, já que eu vou morrer, pelo menos eu não quero sofrer nas mãos aí dessa perseguição. Enfim, então, coisas que não faz sentido. Mas esse protagonismo é para atacar as demais igrejas. E o Josias dizer que a igreja tem que tratar, tem que explicar as coisas da igreja infiel, porque ela vai estar aqui testemunhando de quê? Entenderam? Então, quer dizer, para mim é uma aberração, mais uma aberração, tá certo? E aí eu passo a palavra aqui. Antes, deixa eu só explicar, eu contar, tem uma historinha que já eu ouvi, e eu ouvi isso até num ambiente de igreja. Uma pessoa, ela disse o seguinte, olha, eu tenho, o fulano, ele é um especialista em identificar o dólar verdadeiro, ele consegue identificar o dólar que é falso. Tem as maquininhas que você coloca e diz, esse dólar é falso. E às vezes ele é muito parecido. E ele não usava a maquininha. Ele olha para o dólar e ele diz, esse é falso. E aí perguntaram para ele, como é que você consegue saber com tanta precisão? Você deve estudar muito todos os tipos de dólares falsos, não é? Ele disse, não, eu nunca estudei dólar falso. Eu só estudo o verdadeiro, porque se eu conheço o verdadeiro, eu sei identificar o falso. Então, quer dizer, ele está dizendo o seguinte, eu não perco tempo em estudar o que é falso. Eu gasto meu tempo em estudar o que é verdadeiro. Então, eu acho que deveria, então, gastar tempo, a Maranata deveria gastar tempo em estudar a igreja infiel e as características do homem, do caráter do homem, para que ele faça parte da igreja fiel. Roseli. Mas tudo isso é lamentável, né? Ao invés de Gedeuti pregar o verdadeiro evangelho, ele fica aí com tanta enrolação de cantares, de coisas, dando volta e falando de igreja infiel. Gente, por que não fala do evangelho? Por que não fala? Pegue lá. Por que não cita as cartas de Paulo? Por que não cita Gálatas 5:22, como disse o Joaquim? Mansidão, amabilidade. Por que não cita tudo isso? Bondade. Por que não cita? Irmãos, sabe por que ele não cita nada disso? Porque tudo isso depõe contra a Maranata. O evangelho depõe contra a Maranata. Então, ele não pode mesmo, ele jamais vai pregar o verdadeiro evangelho. E nem quer que você conheça. Aí ele fica só falando do falso. Fica só falando do falso. Fica aí dizendo... na verdade, é a teologia do medo, né? Você vai fazer parte da igreja infiel, você é isso, Jesus vai vir, fica amedrontando as pessoas, e funciona, viu? E funciona, as pessoas ficam com medo, ficam como se ela é como se existisse uma bruxaria, uma feitiçaria, uma coisa ali dentro, ali, uma opressão, um negócio complicado. As pessoas ficam com medo de escutar um outro pregador, ficam com medo de abrir um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Tudo, eu acho que eles têm medo de... Irmãos, busca a verdade, busca, mas ele não quer. Porque tudo que está nos evangelhos depõe contra a Maranata. Não adianta, ele não vai pregar os evangelhos. Ele fica lá só que você gosta, Jesus vai voltar, Jesus vai... mas ele não... ele fala sim de Jesus, da Maranata, fala sim. Fala o quê de Jesus? Eles falam que Jesus vai voltar, mas no intuito de amedrontar as pessoas. É esse que é o intuito. Olha, corrija a sua vida, o seu lar, o seu caminho, né? Fuja do pecado. Né? O pecado tem nome, é adultério, é roubo, é mentira, é engano. Vamos dar nome aqui aos bois. Mas não, eles não falam sobre isso. Porque sabe por quê? Tudo isso depõe contra Gedeutigueiros. Joaquim. É engraçado que ele falou lá no
no minuto 35, 37, ó, Cantares é só isso. A igreja fiel e a igreja infiel. Eu não vi isso em Cantares. Eu fico lendo Cantares, eu não vejo isso em Cantares. O Judetinho é um cara frutuoso na mente dele, sabe? Não sei onde que ele arruma tanta coisa. Ele vai dizer para mim que isso é a revelação do Senhor. Eu pergunto ele com tanto escândalo que ainda não apareceu, sabe? Que Deus tenha misericórdia do povo que está ficando, né? Ele chamar a seita que ele arrumou de igreja fiel, virgem santa e imaculada, eu falo para o Judeti, Senhor Judeti Gueiros, Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento, ele tem o mesmo caráter. Ele não muda o caráter dele. Então, vamos para o Velho Testamento. Você está lá em Cantares, nós vamos para o Velho Testamento. Amós 5, capítulo 21. Aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais, no capítulo 22, holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem me atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Deus não tem parte nesse negócio seu, Judete. Deus não tem parte. Eu sou testemunha. Meu telefone está o tempo inteiro recebendo desgraça. Essa é a palavra correta, pastor. Inclusive, o nosso médico lá do grupo falou, Joaquim, nós vamos trabalhar você. Você não perdeu o senso. Pelo fato de esposa de pastor extremamente humilhada. O Judeti falou sobre teologia que leva para ateísmo, um monte de filho ateu, mas ateu mesmo. Inclusive, tem pastor na Maranata que ele está aí até pelo cargo, e já não acredita mais em nada. Então, o negócio é muito sério. É muito sério. O Judeti está brincando com almas. E eu, como eu creio, eu sou cristão em Jesus Cristo, sou cristão. Eu creio no caráter de Deus, o juízo virá. E quando virá o juízo, eu não sei. Só sei que ele vai ter dificuldade seríssima de se apresentar diante dessas teologia do medo. Ele não quer nem ganhar mais ninguém para a igreja dele, não, pastor. Porque ele sabe que o negócio dele já é perdido. Porque Cristo tem feito uma obra nesses últimos dias. A palavra de Deus já tem sido pregada. E não tem condição na Maranata. As seitas estão tendo dificuldade de trazer, cooptar mais pessoas. Julgar o laço. Então o Judeti está, no mínimo, querendo prender os que estão lá. Ó, todo mundo aqui, ó, é infiel. Porque eles não creem na revelação. Que a revelação só a igreja fiel tem. E a igreja fiel é a Maranata que eu tirei da presbiteriana. Então, é uma situação. Deus não está nisso. Pergunte aí. Tem pastor do presbitério que os filhos... Eu estou falando, pastor, de situações terríveis. E tem pastor do presbitério que os filhos não conversam com ele. Eles perderam os filhos. Tem pastor aí do presbitério que, enquanto ele estava trabalhando no presbitério, ele perdeu a família toda. Toda. Aí o que aconteceu? Ele, como ele perdeu já a esposa, perdeu os filhos, o presbitério mandou ele, dispensou ele, ele recebeu o seguro-desemprego e ele achou que ele ia voltar depois do seguro. Olha, aqui você não tem espaço mais não. E todo mundo sabe quem é o pastor. Em Vila Velha era muito conhecido, entendeu? Muita, assim, tranquilo, né? Mas perdeu a família pela atividade religiosa. Muito bem, Joaquim, muito obrigado. Meus irmãos, um último tópico, eu espero até que ele seja breve, porque nós já estamos já no finalzinho do nosso tempo, já, né? O último tópico é só o seguinte: Gedeuti falou sobre o ninho de amor. Vou ler aqui o que ele disse e deixo que vocês comentem, tá bom? E hoje, abre aspas, e hoje as crianças, elas estão tão interessadas no evangelho, naquilo que se fala, que elas se afeiçoam a pessoa de qualquer pessoa que trouxe uma palavra para eles, que dera atenção a eles, porque o mundo não tem isso. A igreja tem que ser isso. A igreja é um ninho de amor. Então, vou repetir. Ele disse
a igreja é um ninho de amor. E ele repetiu, é um ninho de amor quando o Espírito Santo está operando. Não é quando você está namorando e casando, é quando o Espírito Santo está operando, é o ninho de amor, porque é o amor de Deus na vida do povo dele. Então ele falou 3 vezes que a igreja é um ninho de amor. E aí, Roseli, é ou não é? Eu acho que está longe disso, viu? Se fosse um ninho de amor, não tinha saído mais ou menos o quê? Umas 200 mil pessoas, será que saíram? Dizem, né? Não sei se isso é verdade, que a Maranata poderia até entrar no livro Guinness, como a igreja, né? A religiosa, né? Uma instituição religiosa que perdeu muitos membros, perdeu tantos membros como nunca houve. Uma igreja que perdeu tantos membros em tão pouco tempo, mais ou menos 200 mil, tem gente que chega a falar até em 300 mil membros que ela perdeu em tão pouco tempo, que poderia até entrar no livro Guinness por conta disso, né? Eu não sei, estou ansiosa para ver o censo, quero ver o censo, mas vou arriscar um palpite aqui. Eu acredito que a Maranata hoje ela tem, no máximo, 50 mil membros. E metade deles podem ser que sejam fiéis, né? Digamos, aqueles crentes mais formatados ali, a doutrina do GDOT. Né? Então, eu acho que são poucos mesmo, né? Que realmente chegaram a essa conclusão de que ali é um ninho de amor. Mas a gente sabe que isso é só mesmo é uma conversa deles, né? Uma conversa para vender o produto, né? Mas, de fato, não funciona assim. Qualquer um que passou pela Maranata sabe que não funciona desse jeito, né? Esse produto não tem essa eficácia que eles estão falando que tem. Joaquim? Ninho de amor tem que saber qual é o contexto, né? A obra do Espírito. Nós vamos fazer uma analogia. A obra do Espírito. O Espírito da obra é Gideti. Se é ninho de amor, ele vai definir que tipo de amor. Então, se Gideti é o Espírito da obra, se ele é a revelação da obra, só não enxerga quem não quer, ele deve ter ele tem a senha do cofre, né? Ele distribui para ter um ninho de amor, né? O ninho de amor fica ali na cúpula ali, com altíssimos salários, né? Porque é um absurdo, né? Ninho de amor com igreja que não consegue ler Mateus capítulo 5, né, pastor Só? Que ninho de amor é esse, né? Não consegue ler o próprio Cristo dizendo, ó, bem-aventurados os mansos, ó, bem-aventurados os misericordiosos, que eles alcançarão misericórdia, né? As beatitudes. Então, uma igreja que é ninho de amor. Eu estou com 13 processos, pastor Só. Que ninho de amor, que coisa, situação, hein? Ninho de amor. Ninho de amor que a irmã lá de Governador Valadares, eu vou repetir, que eu já falei isso aqui, precisava de uma cirurgia no olho. Ela conseguiu, o médico fazer uma balela para ela por R$6.000. E ela precisou de uma ajuda. Essa mulher, eu tenho ela como minha mãe. E ela pediu um jeito da igreja. O jeito falou assim, ó, o caixa da igreja não é para isso, não. É um ninho de amor. Amor de quem, gente? Se o Gideti não prega amor, o conceito de amor do Gideti é outro. Não é o conceito de amor de Cristo. Muito bem, Joaquim, Roseli. Pois não, Roseli? Só uma coisa. E sobre o Cândido Rubicundo, nós não vamos falar, não? Pois é. O que aconteceu? O Gedeuti, ele se esquivou do Cândido e o Rubicundo essa semana, né? Água. Olha só o que ele falou essa semana, só para a gente encerrar aqui. O Cândido é o branco, não é? Tá certo. O Rubicundo é o vermelho. Tá errado. Rubicundo é o corado, já é um pouquinho da mistura do branco com o vermelho. E eu já falei, talvez aqui as duas expressões elas sejam compostas para poder exatamente falar sobre a pessoa que é corada, que é o noivo que é corado por conta das condições, né, do tempo, né, a quantidade de sol que os camponeses pegavam. Então ele tem a pele rosada, né, ele é branco, mas talvez por conta da quantidade de sol que ele pega, ele ficou com aquela pele um pouco mais avermelhada.
Então, quer dizer, aí ele diz o cândido é branco e o rubicundo é vermelho. Aí ele pegou isso, dizendo que o rubicundo é vermelho, para poder falar do sangue de Jesus, que o sangue de Jesus e a santidade de Jesus. Semana passada ele falou que o cândido rubicundo é porque Jesus, ele é o Espírito Santo. Quer dizer, um absurdo, uma aberração completa. Aí agora, como a gente comentou na semana passada, parece que ele passou meio que de largo, fez igual a passagem do bom samaritano, né? Vem lá o religioso lá, o sacerdote, depois o levita, eles passam meio de largo. Então ele deu uma passada de largo. Ele disse o seguinte, quer dizer, a santidade do poder do sangue de Jesus. A santidade do poder do sangue de Jesus. Irmãos, isso faz pelo menos sentido para você? E aí ele completa, e aí ele diz o seguinte, a igreja que vai ficar vai falar sobre isso. Aí ele vai falar, a igreja que vai ficar vai falar sobre isso, porque vai falar o que a gente, então, se a gente vai ser arrebatado, Gedeuti, o que a gente tem que ficar falando lá para o anticristo, para o mundo lá, porque o poder do sangue de Jesus. Meus irmãos, a gente podia ser poupado de uma coisa dessa. E dessa vez, pelo menos, o Gedeuti evitou um pouquinho o assunto, né? E deixou para lá, fingiu que não falou mais sobre isso e não deve retornar isso nunca mais, né? Porque eu espero que nunca mais fale uma coisa dessa. Porque tem coisas que são aberrações, não é? Joaquim, você levantou o dedinho? Um minutinho. Eu vi hoje, o Gedeuti está muito vazio, né? Uma observação que eu fiz, muito vazio, ele procurava muito papelzinho para estar lendo, sabe? Porque ele quer anotar o que ele fez a ligação, sabe? E aí, toda vez que ele pega um copo d'água, ele já perdeu a linha de raciocínio dele, porque ele conseguiu colocar duas mulheres com Salomão, que na realidade não tem, né? Ele conseguiu pegar uma festa nupcial da chegada com as filhas de Jerusalém, cantando, né, quem é essa que aparece. Conseguiu misturar tudo que elas são... Rapaz, eu acho que o Gedeuti, ele tenta colar na escola dominical uma narrativa. É igual alguns políticos a gente vê, né? Eles querem vencer na narrativa. Só que a narrativa dele tá ruim. Meus irmãos, eu agradeço demais a participação de vocês. Agradeço você também que, né, teve a paciência de nos ouvir até aqui, tem colaborado, tem participado, tem dado a visualização, tem compartilhado os nossos vídeos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.